Olá, pessoal. Aqui é a Miriam, do canal Mãos à Obra com Miriam Miller. E aí, como vocês estão, meninos e meninas, pintores do Brasil? Eu estou aqui hoje com uma pessoa incrível, é uma arquiteta, o nome dela é Jéssica Mingotti, ela é de Jundiaí. Gente, essa mulher é incrível. Ah, muito obrigada, amiga. E ela vai falar um pouquinho, gente, de cores para a gente. Eu convidei especialmente ela, porque ela entende muito desse assunto, tá? Ela entende bastante, então, né? Estamos aí com a Jéssica hoje também, né, Jéssica? E não esqueçam, gente, de colocar lá, né, a inscrição. Vamos entrar lá no canal, né? Eu estou colocando vários vídeos. A gente vai entrar com outras coisas também, algumas coisas de prática. Estamos já no caminho ainda. Não está ainda tudo certinho, mas já estamos no caminho, né? Então, e aí, Jéssica, como é que você está? Tudo bem? Eu tô muito bem, muito feliz por ser convidada para fazer esse vídeo com você. Tô um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo. Não tem problema, eu já estou também acostumada, mas eu também fico nervosa, então relaxa. Então vai dar tudo certo. E fico mais feliz ainda porque eu já fiz seu curso, né? Então, como arquiteta, fazer o curso prático foi muito importante para mim, É, porque aprendi e assim, aprendi muito, né? Ainda preciso muito dos meus fornecedores, dos meus pintores, das minhas legal. pintoras. Mas é muito bom aprender a prática para a gente saber o que a gente está pedindo, né? Qual a demanda que a gente está ali pedindo dos profissionais. É importante a gente entender como se faz. Sim, até para você poder cobrar, né? Exatamente, exatamente. Como que você vai cobrar de um pintor, como é que ele faz isso ou aquilo, se você também sabe? Isso é bem legal. Exatamente, exatamente. Bom, e sobre as cores, né? Cores na decoração. Bom, quando a gente fala de cores, os clientes sempre têm muita dúvida, né? Então, é muito o que mais me perguntam. Eu começo uma obra, o cliente já pergunta: que cor que eu vou pintar minha parede? Uma loucura. Que cor que vai ser meu quarto? Ai, meu Deus! Né? Então, isso gera muita dúvida. Né? E qual a regra? Que regra que eu uso para pintar a sala? Que regra que eu uso para escolher as cores da minha cozinha? Não tem regra. Né? Esse é o ponto-chave. A regra é usar o que a gente gosta. Então, eu falo muito sobre personalidade. Então, cada cliente tem uma personalidade. Claro, a gente vai seguir tendência, tem ripadinho, azul, preto, cinza, cimento queimado. São tendências É, que muitas obras hoje em dia trabalham. Mas tudo volta para a personalidade. E a verdade. personalidade vai estar tanto dentro da residência quanto dentro de um comércio, de um escritório, de um espaço comercial. Né? E a identidade no espaço comercial ela é mais importante ainda, porque ela está diretamente ligada com a marca. Com certeza. Mas e aquela coisa assim da cor, por exemplo, vamos usar aqui o vermelho, porque come mais, porque não sei o quê, essa história aí, né? Quando você vai fazer por exemplo, um escritório, Sim, não é a mesma coisa quando você vai fazer uma casa, há uma sala de um escritório e uma sala, por exemplo, de jogos, né, para criança, sim. ou da residência, lá uma sala de estar. Como é que é isso aí? É tudo igual, assim, ou... Não. Eu acho que é muito importante a gente entender qual é o objetivo daquele espaço. Então, é um quarto? É uma lanchonete? Uma brinquedoteca? Então, assim, a gente Hum, está falando de três espaços diferentes, hum, onde a gente vai descansar, a gente vai ler, a gente tem ali um espaço de aconchego, né, de ficar junto, de assistir TV, que é o quarto. é, Né? Uma lanchonete, não, você vai lá para comer, é rápido, você não vai ficar o dia todo, você não vai descansar ali, você vai comer, né? sim, Ainda mais se for um fast food, é, o dinamismo ele é muito diferente. importante, né? A pessoa não pode ficar ali o dia todo, É, né? Diferente de uma brinquedoteca, né? Que é colorida, é lúdica, ela tem que chamar atenção. Então, tem muita cor. A gente usa praticamente todas as cores do círculo cromático para chamar atenção, sim. para ter ali diferentes atenções, né? Uhum. Em vários pontos. Então, é diferente, né? Cada ambiente vai ter seu ponto específico ali, como a gente vai escolher cada um. Então, não é igual,
né? Ainda Aham. mais para espaço comercial, né? Para um escritório, você vai precisar fazer uma leitura da marca também, da pessoa, né? Ah, o meu logo é verde. Então vamos usar cores que se complementam ao verde, Sim. né? Algo assim. Ou comida. Não vou colocar uma cor tão fria, Uhum. né? Sei lá, azul é lindo, mas se você colocar uma lanchonete toda azul, É, imagina um ambiente todo fica azul. bem Não te fechado. dá fome, É, te dá vontade de ficar deitadinho. é, Então, essa é a verdade. importância, né, de você entender as cores para o que a gente usa, né? E não tá tão difícil de achar o significado, né? O verdinho, ele foi muito usado para hospital, né? E hoje eu já prefiro o verdinho já em plantinhas. Aham, Eu é. gosto do verde em parede, mas eu acho que o verde pode ser usado no Na natural, decoração na também, né? decoração, exatamente. E verde combina com tudo, É. né? Você pode ter um ambiente todo amarelo, todo azul, todo Uhum. vermelho. Se você colocar uma samambaia ali, vai ficar bonito. É, fica. Nossa, é uma chiqueza. E Exatamente. esse tipo de cor, vamos supor, bem forte, a vermelha, azulão, essa coisa Sim. assim, como é que você insere isso? Nossa, eu fico maluca com isso, né? Como é que você insere esse tipo de cor na sala ou na cozinha? A gente vê, assim, alguns armários, nossa, um armário amarelo e tal. Sim. Como é que você pensa nisso? Como é que você pensa a questão do cliente, se ele gosta ou não? Como é que você faz isso? Beleza. Olha, essas cores mais fortes, acho que primeiro de tudo o cliente tem que gostar, né? Nós temos que gostar daquela cor. Hum, Então, a minha cor preferida é vermelho. Eu preciso pintar a parede inteira de vermelho? Talvez não, né? A gente pode usar uma parede de destaque. Eu gosto muito de usar, talvez, até elementos da própria construção, um pilar pintado naquela cor mais escura, legal. uma viga, né? Fazer um espacinho, sei lá, eu tenho o espaço do café, eu faço uma faixa ali numa cor mais forte, Uhum, numa cor de destaque. Não necessariamente você precisa pintar um corredor inteiro, 10 claro, metros de parede ali, num vermelhão, sim. né? Porque pode ser que te canse. Você gosta tanto daquela cor que É. vai ficar vendo ela dia após dia Vai após acabar não dia. gostando mais, né? Exatamente, É exatamente. bem legal. Porém, eu acho que com tintas, com elementos de decorativos, a gente tem uma facilidade de pode trocar. É. Daqui 2 anos, cansou? Sim, é. Chama a Miriam de novo. Com Miriam, quero certeza, pintar de gente. novo a Olha aqui. parede. Eu acho muito bacana, porque a pintura Versátil, ela é né? totalmente versátil e ela precisa ser renovada. Você não É. vai ficar 10 anos com Não. com a parede pintada. Precisa ser renovada. A parede vai sujar com o tempo, se é uma parede que passa. Mancha, desbota, né? Não. Exatamente. Então, é versátil. Pintou, não gostou? Chama a Miriam de novo. Miriam, vamos de novo? Telefoninho depois ali embaixo, tá, gente? Não vamos esquecer. Exatamente, exatamente. Então, eu falo para os clientes, não tenham medo de ousar com cores, não tenham medo de usar cores, né? Há alguns anos atrás, as pessoas não usavam cores, não Uhum. usavam cores fortes, tinham medo, né? Era um negócio brega, era over. É. Hoje não, a Era gente mais em chácara, assim, essas coisas, né? exatamente, exatamente. O laranja, É. né? Laranja, vermelho, que são cores O assim que tem ocre, uma. até hoje, em chácaras, sítios, assim, casa externa, ocre. Exatamente. Porém, o ocre, terracota, esses tons mais terrosos, Uhum. né, puxado para o laranja e para o marrom, tá É. super em alta. Eu fui em algumas feiras, né, de arquitetura, de design, e tá muito em alta. E eu tenho visto, assim, roupas nas cores, objetos decorativos, sofás. Então, são cores que estão chegando aí e É, elas estão nas paredes, né? pra arrasar, né? Você viu que tá tendo a Casa Cor lá em São Paulo? Sim, ainda não consegui ir. É, começou agora, Mas, né? mas com certeza a gente vai ver bastante dessas cores mais terrosas, elementos naturais, então Uhum. muita fibra natural, né? Algodão cru. Então é legal, assim. É bacana a gente até entender um pouco da moda, que roupas que você está vendo no shopping, Uhum. né? Que cores que você está vendo. São as cores que vão estar na decoração também. É verdade. Então, é uma dica aí qual a tendência?
dá uma volta no shopping. Gente, dica da Fica a Jéssica. E ela entende, hein? Vai que tem. Vai que dá certo. Então, dá uma volta no shopping, entende quais cores de roupas estão em alta, quais estão ali na vitrine. São essas cores que provavelmente vão estar na decoração também. Preciso levar para minha casa? Não. Você tem que gostar, em primeiro lugar. Lógico, com certeza. Isso em primeiro lugar. Então, quando eu vou numa obra, assim, eu começo, vou fazer o orçamento, Sim, geralmente, assim, às vezes, quando tem arquiteta, beleza, tudo, Sim. mas quando não tem, a cliente já pergunta para mim, né? Ah, mas que cor, tal, porque eu nunca defino a cor para o cliente, sim. né? Mas a primeira coisa que eu vejo quando eu entro na casa da pessoa são as cores que já estão na parede dela. Bacana. Porque, assim, o que tá lá, a gente já sabe que é o que ela mais ou menos gosta. Exatamente. E aí você vai ver, vamos supor, às vezes tem uma pessoa mais arrojada, né? Então, a própria vestimenta dela já tá te mostrando Sim. que ela é mais arrojada. Então, talvez ela precise também, ela queira alguma coisa mais arrojada na parede dela também. Sim, né? exatamente. Ou, às vezes eu entro, vamos supor, a pessoa está toda... Tudo bem, pode ser uma coisa casual também, mas Sim, vamos, sim. né? Mas vamos dizer, a pessoa entra, ela está toda de bege, o sapato bege, tudo assim, uma cor Sim. neutra, não é? Eu digo bege no sentido de ser neutro, Sim. né? Um marronzinho, alguma coisa assim. Então, Exatamente. as paredes todas neutras também. Se você falar para ela, vamos colocar um roxo ali naquela parede, ela vai te matar, É verdade, né? verdade. Exatamente. O jeito de vestir é aquela questão da personalidade, né? verdade. Entender o que o cliente está buscando, né? Muitas vezes o cliente, eu quero ousar. Ok, aí a gente vai entender Sim. como que ele quer usar. Mas a cor neutra, a cor base da casa, eu gosto de trabalhar com cores mais claras também, até para dar mais amplitude, Sim. né? E daí essas cores a gente vai em seguida do que o cliente está te mostrando ali naquela primeira Isso. visita. Você está certíssima. Eu também uso muito isso. Tento fazer uma leitura de quem é o cliente De quem ali, é o só cliente. na primeira conversa, daí só você entendendo o que o cliente faz, quais são os hobbies, como que é, assim, eu saio muito com meus filhos, ou seja, tem filhos, tem criança, né? Então, a gente precisa entender ali toda a estrutura, né, o cotidiano do cliente, né? O que ele gosta, o que ele não gosta, para você direcionar essas cores. Então, muito importante. Gostei dessa... Tem que dar... A gente tem que fazer de tudo aí um pouquinho, né? Exatamente, exatamente. Bom, mas vai. Beleza. Bom, uma forma também que eu descubro, assim, como o que o cliente quer fazer, né? Porque eu acho que é bacana, né? Tanto para designers, arquitetos, quanto para os pintores, né? Quando o cliente chamou só para fazer uma parede, né? E às vezes o cliente realmente pergunta, né? Se não tem um profissional envolvido para direcionar, acho que é bacana, assim, pedir para o cliente referências. Então, entra na internet, pesquisa, sala moderna, sala com tons de azul, salas com tons de amarelo. Legal. Né? Você entender ali algumas fotos que já foram feitas, né? Já é um ambiente já que está montado, e entender que cores que estão sendo usadas, né? O que está combinando com aquele azul? É um amarelo, é um laranja, é o cinza, é o cimento queimado, e ver o que você gosta. Salva ali poucas imagens, não precisa salvar assim 100 fotos, porque você nunca vai olhar, né? Faz um filtro de umas 4 fotos. Sim. E entende o que tá te chamando a atenção ali. Não daquele elemento. Às vezes tem uma peça ali que você fala, nossa, nunca usaria na minha casa. Mas tem uma cor que você usaria na parede. Né? Então, entender essas referências, isso é muito importante. Eu acho que o principal, a coisa assim, muito importante no profissional da arquitetura, por exemplo, se eu contrato você lá na minha casa, eu vejo muitas fotos de salas né, de decoração, tal. A gente tem que ver, né? Não tem como. Às vezes eu vejo uma coisa assim, eu falo, meu Deus, essa parede aqui foi vermelha e essa aqui azul e tal. E aí... E combinou. Não, super combinou. Eu amei. E assim, tipo, eu não tenho coragem de fazer aquilo. Sim. Mas eu amei. Exatamente. E aí, eu acho que aí é fundamental o profissional da arquitetura.
Porque ele vai estar explicando para você, não, olha, pode, vai, ela vai te Exatamente. trazer uma segurança, né? Ele vai filtrar aquilo, ó. Você vai chegar com aquela imagem da parede azul e vermelho e falar, eu gostei, mas não sei por que que eu gostei, eu não usaria assim. Então, Beleza, vamos entender, vamos usar uma daquelas cores mais fortes e usar a outra em elementos. Então, eu acho que não tem certo e errado. Tem aham, formas de utilização, tem a composição que a gente pode trabalhar em cada situação, né? Seja ela residencial, comercial. Então, a gente tem muitas possibilidades dentro das cores. Eu adoro trabalhar com cores, mas nem sempre foi assim. Eu sempre fui do preto. é. Sempre usei preto. E hoje em dia eu já tô mais colorida. Então, isso Vai também mudando, vai né? mudando. Então, por isso que eu gosto da flexibilidade da Uhum. decoração, da pintura. Porque há 3 anos atrás eu era uma pessoa que usava só roupa preta e tal. Hoje eu já tô mudando um pouquinho, tô usando Já um já estamos vendo coloridinho. aí uma camisetinha Exato, verde, né, tal, então, né? exatamente. Então, essas mudanças, elas vão acompanhar na decoração É também, vão verdade. acompanhar na pintura, né? Daí a importância dos pintores, né? E por Ah, falar nisso, né, diga, eu até marquei aqui uma perguntinha. diga. Como que você faz a escolha do profissional pintor para a sua obra? Olha, pintor é uma coisa complicada. Ainda mais depois que eu fiz o seu curso, o crítico vai mais Vai um alto. pouquinho mais, né? Ainda mais fazendo um curso com mulheres pintoras, todas delicadas, todas assim. O trabalho é diferente, né? Ah, sim, Quando. é. Desculpa, meninos, mas as mulheres arrasam. As mulheres arrasam, gente, você tem que ver. Uhum. Então, o crítico é complicado, né? Então, é importante, se você conseguir visitar uma obra, né, que a pessoa já tenha feito, né? Como eu já fiz com obras suas, né? Que você me Aham. chamou para conhecer, para ver uma pintura e tal. Entender como a pessoa trabalha, além do acabamento. O acabamento é obrigatório que Sim, esteja ótimo, é. mas se tem profissionais adequados, né? Se tem um bom posicionamento com o cliente, isso é extremamente É, importante, né? bastante. Porque muitas vezes a gente vai fazer uma pintura, quando é obra é ótimo, não tem ninguém, Uhum. né? Faz, sai, não tem problema. Mas se tiver alguém dentro da casa, É complicado. então, assim, é muito importante que indicação é legal. Eu recebo muitas indicações. Ah, contrata a Miriam, que é bacana, o trabalho dela é legal e tal. Mas se você puder conhecer o trabalho antes de contratar, eu acho extremamente É, importante, importante né? mesmo. Porque o pintor é o último que entra, É, é é o a detalhe roupa, a pintura final. é a roupa da É casa, a né? roupa da casa, exatamente. Então, assim, você investiu horrores em iluminação, colocou aquela iluminação de LED, perfil, tal, caríssimo. Daí você contratou um pintor que tava mais barato, Meia né? boca. Tal, no fim da obra é difícil, fica É, caro as é. coisas, Não, acabou o dinheiro. quando eu chego lá, tá todo mundo já desconfiado. Pelo amor de Deus, eu não posso pagar mais nada. Eu falei, gente, Exatamente, como assim, exatamente. né? Qualquer R$ 100 a pessoa já corre. Já. Então é complicado, a gente entende, mas assim, é importante contratar bons profissionais, porque assim, você ficou lá comprando toda a iluminação, acendeu no final da obra, o pintor já foi embora, todo mundo já foi embora, o eletricista já foi embora. Deve ser acende suas luzes lindas com aquele foco maravilhoso na parede É por e a aí. parede tá manchada. Não, ou então tem um negocinho ali de massa corrida que não foi lixado, gente. Exatamente, exatamente. Aquilo. Ou pior, fachada, que é Hum, mais complicado ainda, porque é necessário equipamento especial para É. pintar uma fachada, né? De um sobrado, três, Sim. três andares. É. Daí você chega à noite, colocou uma luz de foco também na É. fachada e tá Pronto. manchado, É. a textura não foi bem Tá, feita. tá marcada, né? Exatamente. Então, assim, isso dá dor de cabeça, né? Então, muito importante contratar bons profissionais. Então, se quiserem uma dica, a Miriam, por favor. De novo, telefoninho, né? Eu não canso de indicar. É. E aí, é que a Jéssica também já é uma arquiteta diferenciada, né? Ai, Então,
Já conheço seu Eu trabalho. me esforço. Depois tem que deixar o seu site ali Vou também deixar. direitinho, para o pessoal entrar, né? Vou deixar. E com relação à questão da pandemia, teve alguma diferença para você? Aconteceu alguma coisa, os clientes modificaram? O que que aconteceu? Olha, a pandemia trouxe mais cuidado com a casa, né? A gente cuidou muito mais da saúde, né? Ficamos com medo de passar para as pessoas, de pegar e tal. Mas também, assim, nós ficamos muito tempo dentro de casa. E daí os clientes começaram a ver que a parede não estava legal, que o sofá não era confortável, que não cabia a família toda, que não tinha um home office. Então mudou muito o hábito de consumo do cliente. Então as pessoas se voltaram muito mais para casa. A quantidade de pessoas que compraram latas de tinta para pintar a própria parede, o que fica atrás, né, no home office. Uhum. Você vai fazer ali uma chamada com o chefe, com Tem o que estar cliente. bonito, né? A parede de trás, É. né? Que vai aparecer ali. Não só a que você vê. É. Então, isso mudou muito. As pessoas cuidaram da casa e cuidaram, às vezes, elas mesmas, né? Eu tenho uma cliente agora, que ela tá com esse problema. Família, pelo amor de Deus, tem uma trinca e o computador só dá para ficar naquele cantinho e assim, a trinca fica lá do outro lado Exatamente. aparecendo. Ela falou, é uma loucura. Ela falou, eu tenho que colocar aqueles panos de fundo no computador, Sim. que é horrível, né? Que ninguém, você fica com a Sim. cabeça assim, fica... Sempre corta um pedaço, né? Da orelha, do cabelo. Nossa, gente, é horroroso aquele negócio. E ela tá louquésima. Ela falou assim: não, vem logo aqui para mim fazer. Eu quero isso, eu quero aquilo e tal. Então, tem muito disso daí mesmo. Eu nem tinha percebido isso, né? Mas Exatamente. realmente. Então, a pandemia mudou bastante, assim, o hábito de consumo. E as pessoas realmente se voltaram mais para casa, né? A gente não precisava sair tanto, né? Durante o tempo que a gente ficou isolado dentro de casa, você não comprou roupa. A gente comprou TV maior, um computador bacana, uma cadeira de escritório, né? As cadeiras gamers, acho que foram um grande boom aí. Porque você precisa de um espaço confortável para estar em casa, Sim, né? uma Brinquedoteca, mesa, né? As crianças ficaram muito tempo em casa também. Então, a falta de ter um espaço para brincar, um espaço para Às vezes você nem imagina que mudou tudo isso, né? É verdade. Assim, você falando agora, eu vejo mais a minha parte. Foi uma mudança tão natural. Você tá em casa, vou mudar tal coisa. Esse sofá não tá legal. Não cabe a família toda. E só para você ter uma ideia, que cada profissional tem um foco de olhar, né? De enxergar o negócio. Eu percebi que as lojas de tinta, elas trabalharam como nunca. Sim. E elas faziam venda por telefone e iam entregar. Exatamente. Não que elas não entreguem, mas elas iam entregar, às vezes, pequenas quantidades. Uma latinha assim desse tamanho, elas iam entregar. Exatamente. Né? Exatamente Coisa que não por acontecia isso. antes, Exatamente por isso. Porque as pessoas, vou pintar a minha parede, né? Foi muito importante eu ter feito o curso com você, porque eu mesma pintei minha parede que também. beleza. Pintei algumas coisas em casa, porque né, já tinha feito tudo, já tinha assistido todos os filmes, já tinha trabalhado, já tinha feito reunião. Já estava enjoada. Faltava fazer alguma coisa em casa, não podia sair, então isso modificou bastante. Que legal, né? E eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. Que eu acho bem importante, né? Como eu te disse, eu fiz o seu curso e isso abriu bastante a minha cabeça para entender o profissional, para entender a limitação, para entender até onde eu posso cobrar, até onde eu posso entender a dificuldade, né? Porque às vezes a gente pede ali, eu quero que faça tal coisa, mas o profissional fala, eu preciso de tempo. Normalmente esse é o maior problema de obra, né? Eu preciso de tempo para fazer isso, porque é trabalhoso, é perigoso, né? Então, esses detalhes, eu acho muito importante que nós, profissionais, especificadores, saibamos como lidar com cada profissional, como é o trabalho de cada profissional. E eu queria saber o que nós, né, como arquiteta, designer de interiores, como a gente pode melhorar, o que a gente pode ajudar. Essa é a minha vez. Para facilitar o trabalho de vocês, antes de contratar, antes de
né, de pedir um serviço, principalmente de pintura, né? Os outros fornecedores também, mas principalmente de pintura, que é a sua área, pra Sim. saber. Então, eu acho que a primeira coisa de tudo mesmo, primeira, que assim, o arquiteto já chega, o cara tá no meio da obra, ele já quer que a gente comece a pintura. Aí você olha e fala, Acontece. moça, não dá para fazer a pintura agora. Sim. Não, mas você já pode ir passando uma massa corrida, não sei o que e tal. Mas o arquiteto não entende, ou a arquiteta, né, ou em geral, não entende que para você passar a massa corrida, você tem que ter um ambiente limpo. Sim. E geralmente, se o cara está colocando na pia, por exemplo, aquele pozinho, ele vai. Quando o cara corta, ele vai até a sua alma, Exato. né? E aí não dá, porque a sua massa corrida vai estragar toda. Vai Sim. ficar toda Você vai chapiscadinha. perder todo o serviço Vai e perder. prejuízo, né? É, prejuízo. E o dono da casa, ele não vai aceitar, né? Então, assim, isso é uma coisa, assim, primordial mesmo, porque todo mundo, até o proprietário, o próprio cliente, ele fala, não, mas olha, vai fazendo aqui, vai fazendo ali, tudo. Tem que deixar uma brecha. Então, assim, não, tem que tentar entender que, assim, a pintura é uma das últimas coisas, Sim. junto com algumas outras, mas, assim, a marcenaria, por exemplo, não dá para fazer aquele pozinho da Sim. madeira. Porque mesmo que os móveis venham todos prontos, precisa fazer um ajuste aqui e Precisa. ali, vem com uma poeirinha e É. gruda na parede, É. né? Aí não dá para você fazer um acabamento assim, né? Sim. E outra coisa também que eu acho bem importante é, por exemplo, o profissional da arquitetura tentar entender o que é a tinta, né? Qual é o acabamento dela? Porque às vezes eu pergunto, que a gente estava conversando ali, né? Sim. Eu pergunto, viu, vamos passar aqui qual tipo de tinta você quer? Sim. Ah, não, pode ser um látex. Aí tá, eu sei, eu entendo que é um látex, mas você quer de que tipo? Né? Tem criança na casa, não tem? A gente vai passar uma super lavável? Ah, não pode ser, o super lavável fica mais fácil para limpar. Eu falei, realmente, mas assim, a cliente quer uma coisa que seja um pouquinho brilhante, um acetinado. Isso é bem complicado, É. né? E aí o arquiteto ele não sabe, ou ela não sabem o tipo de acabamento, eles não conhecem acabamentos de tinta. Então, eu acho que é um pouquinho de falha nessa. Até Sim. mesmo na faculdade, né? Eu acho Sim, com certeza. que deveria ter uma atenção maior com isso, porque isso é um acabamento também. É como você vai colocar um azulejo, você tem que saber que tipo de acabamento tem aquele azulejo, né? Então, Verdade. assim, você também tem que saber que tipo de acabamento. Você vai colocar no banheiro lá que tem vapor, que tem um monte de coisa, e vai colocar que tipo de tinta? Uma tinta econômica, por exemplo? No primeiro mês já está tudo ferrado, não dá. Ou você coloca um epóxi, ou você coloca. É sempre uma tinta especial para aquele. Então, assim, hoje em dia, as empresas de tinta, elas estão soltando muito tipo de tinta assim que fala, não, olha, esse é específico para verdade. cá, esse é específico para lá. É praticamente impossível comprar tinta pela internet, acho que por conta disso. Porque são Exatamente. tantas opções. É. Eu mesma, como arquiteta, fico confusa. Porque eu vejo ali. Consulte um pintor ou uma pintora. Então, acho que essa é a dica principal, né? É. Consultar quem vai fazer o serviço para entender sobre os materiais. Bacana, Né? bacana. E- Ótima dica para mim também, vou anotar. Isso eu acho que é assim, o fundamental, né? Então, também tem algumas coisas assim, por exemplo, que são meio impossíveis de serem feitas. Acontece. Que arquiteto é esse tipo, né? As arquitetas, gente, elas são muito loucas, né? Mas a gente sempre se vira, dá um jeitinho, né? Sim, exatamente. Sempre A gente dá a missão e as pessoas executam. executam, tá certo, é por aí mesmo. Mas eu acho que é um pouco isso mesmo, assim, sabe? Que eu acho que tem um pouquinho de falta, mas Bacana. eu acho bacana. que até que os profissionais
tem que ter um bom Tá relacionamento certo. também, né? Tá certo. Então, Não, é uma coisa que em alguns grupos de arquitetos a gente fala, né? Ah, quando você tá com dor, você consulta um médico. Quando você tá fazendo obra, você consulta um arquiteto. E se é, você for pintar, consulte um pintor. exatamente. Eu vou até fazer já também um adesivo para botar no carro. É, consulte um pintor, Bacana. né? Gostei. E, bom, Eu você acho que é gostaria isso. de. Eu acho que você podia também explicar um pouquinho Ah, bacana. Sim. as O coisas, leque de cores. como é que ele funciona mais ou menos, porque às vezes a pessoa vai na loja, o lojista dá para ela o leque, ela Ela não sabe escolher. não sabe como utilizar, né? Entendi. Tipo, como é que aqui Vamos lá. vamos dizer, peraí, vamos dizer Um assim, pouquinho. o que que são essas famílias, né? Como elas funcionam? Aqui todas elas são mais escuras, mais claras. Como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Eu sempre tento entender assim. Então, o cliente me pediu ali um verde. Então, eu quero um verde. Que tipo de verde? É um verde mais aberto, é um verde bandeira, né? Eu quero um verde mais acinzentado, eu quero um tonzinho de verde. Então, eu vou pegar uma página aqui, né? Dentro dessa página, eu tenho algumas tonalidades. Então, aqui, cada página é como se fosse uma família. Então, eu tenho desde o verdinho mais claro até o verde mais escuro da mesma família. Então, esse daqui seria o tom sobre tom. Tá. Né? Então, isso é exatamente o tom sobre tom. Então, eu tenho o verdinho bem clarinho, quase branco, aqui um pouquinho de pigmento, aqui já começa a trazer mais pigmento, aqui já tem mais, até próximo do preto. Uhum. Né? Então, basicamente é o que a gente tem no círculo cromático. Aqui, o leque, é o círculo destrinchado, né? Tá. Claro, o círculo ali tem poucas cores, Sim. né? Trouxe até uma Tem mais as Exato. cores Então, a gente primárias tem aqui, né, as cores primárias. O leque, ele vai intensificar, né? Tem mais opções, né? Porque parecem muitas opções, mas a gente fica em dúvida às vezes, né? Fica. Sobre qual tonalidade, né? Por conta dos outros elementos. Então, assim, eu quero uma decoração monocromática. O monocromático, eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouco com preto e branco. Mas o monocromático poderia ser trabalhar com uma família só. Então, eu posso trabalhar o verdinho bem clarinho em todas as paredes, né? No geral, a base. E fazer uma parede de destaque num verde mais escuro. Colocar alguma coisa assim, um sofá, um tapete com outras tonalidades. Sim. E aí a gente vem com as combinações, né? Então, por exemplo, o verde, eu tenho ali o vermelho como uma cor contrastante, né? Trazer um vermelho aqui. Então, o vermelho, ele vai ter a mesma coisa. Temos as famílias dele, né? Então, aqui é uma família de um vermelho mais queimado. Então, eu tenho desde o mais clarinho até o mais escuro. Então, aqui a gente vai entender... Eu sempre procuro pegar uma família. Eu quero um vermelho mais queimado. É daqui que eu vou tirar, mesmo que ele seja claro ou escuro. Aqui é um vermelho mais queimadão. Sim. Que eu vou escolher, né? O Mais, leque... uma coisa, e tem as familhinhas do mais aberto, por exemplo. Né? Exatamente. Então, a gente tem as cores mais vibrantes, as cores mais fechadas, né? Que a gente fala, que tem mais intensidade do preto, né? As cores mais abertas. Então, o leque, apesar dele ter muitas cores, novamente, vamos entender a necessidade, a personalidade. Eu quero um cinza. Dentro do cinza aqui, a gente tem um cinza mais frio, né? Que só tem preto e branco. Tem o cinza para o marrom, um cinza para o esverdeado, um cinza para o azulado. Então, tudo vai depender da necessidade, da nossa intenção, do que a gente quer transmitir ali com essa escolha de cores. Para entender o leque, é mexendo. Né? A gente precisa ter calma ali para escolher. Acho que sempre que eu vou fazer uma escolha, né, de alguma cor com o cliente, eu pego alguns elementos que já vão ser usados, né? Então, o cliente já escolheu o tecido do sofá. Então, vamos pegar esse leque e colocar junto com o tecido,
para ver se ele se te agrada ali essa junção dos dois. Como é importante, né? A pessoa que entende do negócio para colocar ali as Exatamente. coisas, porque, por exemplo, eu como pintora, eu vejo algumas coisas, mas, por exemplo, eu acho que eu não nem talvez não veria essa parte do sofá, por exemplo, né? Então é bem legal. Exatamente. Então, eu gosto sempre de juntar o máximo de elementos possível que vai ter ali no ambiente. Então, eu tenho o piso escolhido. Eu já tenho um pedacinho ali do piso. Coloco o piso, a tinta, um tecido. Então, é aquele mood board que o pessoal fala, né? Que é você juntar todos os elementos, coloca um verdinho, eu vou ter plantas lá. Legal, põe o verdinho ali perto. Vamos ver o que combina, né? E daí ali você vai escolhendo as cores. As cores, como eu disse, não tem regra. Então, é basicamente um exercício de acerto e erro. Então, você vai colocando algumas opções. E eu acho importante também fazer teste. Então, escolhi aqui, né? Eu gostaria desses 3 aqui, que eu acho bonito. Compra um testezinho de cada um quartinho de tinta. Porque se você for pintar muito, assim, a obra inteira com essa cor, e você comprar uma que não ficou legal, que você não gostou, por quê? Uma coisa é você ver aqui, outra é na parede com sol, com luz artificial, com luz natural. Não, porque muda totalmente. Exatamente. Tem muitas vezes eu pinto aqui, vamos supor. Eu já pintei, vamos supor, de laranja. Sim. E aqui você pinta com creminho. Sim. Vamos dizer. Quando bate o sol, você abre a janela, essa parede aqui vai ficar laranja. Sim. E aquela que é onde está a janela, não vai ficar. Aí a pessoa teima comigo. Não, mas você passou outra cor. Eu falei, não passei, é a mesma. Exatamente. Isso é muito importante. Eu sempre falo isso para os clientes, né? Mesmo qualquer escolha que você faça de piso, de revestimento, de MDF, e principalmente das cores das paredes, que às vezes você pinta a mesma cor em 4 paredes. É luz, né? Cada uma vai receber uma intensidade de iluminação. Uma vai receber uma luz natural, a outra vai receber uma luz artificial super focada. É uma loucura isso. E a cor da luz também vai modificar. Vai. Por isso a importância do teste. E por isso a importância da tinta entrar por último. Porque se já tiver iluminação, olha que legal. Eu vou ter um foco ali de luz, de um spot de LED amarelo. Se eu colocar ali uma tinta azul, a tinta vai ficar levemente esverdeada. Então, vai ficar diferente. Tudo, o lance da cor é a luz, né? Exatamente, exatamente. Então, a luz tem esse poder de modificar totalmente. E também, já que a gente está falando das cores, vamos falar um pouquinho sobre cores externas, casas, né, paredes externas. Como é que você compõe? Você usa mais tinta não, mais cores escuras, mais cores mais claras? O que está hoje em alta aí? Ok. As cores escuras estão super em alta, né? Então a gente tem visto muita fachada com elementos pretos, fachadas, né, em preto e cinza, aço cortem, que é aquele marronzão, né? Lindo, né? Eu acho maravilhoso, né? Então tem tanto hoje em dia as texturas que eu imitam, faço né? aço cortem, tá, gente? E fica lindo. Então, assim, a gente tem usado materiais mais escuros. Parou de pintar de branco a casa? Não. Mas pinta bem menos. Assim como esquadrias também, a gente não vê tanto, né? As casas mais novas, as esquadrias estão indo mais pro preto, né? Pro calhas de preto, né? Calhas, né? Então, é uma tendência as fachadas estarem mais escuras. Eu quero pintar minha casa de claro. Eu fujo um pouco do branco, né, para paredes, principalmente externas, né? Eu tento sempre usar um cinzinha mais claro, ou um begezinho, né? O fende que o pessoal fala, né? Para trazer um pouquinho de cor, senão vira aquele blocão, né? Aquele blocão branco. Então, é legal a gente tentar trabalhar com 2, 3 cores, ou algum elemento, algum revestimento, para dar uma própria textura. Queimado um cimento também, queimado. né? Tá bem... Então, eu acho importante a gente fazer essa composição de cores e elementos, né? De cores e texturas.
Eu acho legal também as cores mais escuras para o lado externo. Sim. É, Mas eu tem uma dificuldade, né, para pintar. tem. Só que assim, você está falando do cliente ou da própria Da pintura? própria pintura, É. ela pode manchar mais do que Ó, uma cor clara. todo mundo acha que a cor escura é mais fácil. Ah, você colocou lá rapidinho, cobre tudo. Não é bem assim, né? Porque até mesmo no recorte ela já marca mais, né? Entendi. Ela é um pouco mais complicada, né? Ela tem uma fluorescência que às vezes você tá com uma parede lá laranja, você vai com azulão, você fala, ah, não, vai fechar. Fecha. Só que, de repente, você olha assim, dá uma sensaçãozinha de você ver alguma coisa meio alaranjado, sabe? Sim. Então, e ela mancha bem mais também, né? Mesmo você, na hora de passar o rolo, a tendência dela é de manchar mais, então você tem que dar mais demãos, né? Entendi. Então, tem isso daí. E a questão também da cor escura, ela desbota muito rápido. Ah, por conta do sol. É. Sol e chuva, né? Entendi. Então, assim, a gente sempre, inclusive a Sol e Chuva, né? É a nossa da Coral, que eu uso muito. Sim. Necessária, né? Impermeabilizante. É ótima, né? Então, mas são cores muito escuras, elas vão ficando mais clarinhas por causa do sol, vai desbotando tudo, né? Entendi. Então, algumas pessoas pedem, mas como é que eu posso fazer para deixar elas mais tempo? Às vezes eu faço uma sugestão de passar uma resina que Entendi. vai durar um pouquinho mais, porém, tem que ser uma resina fosca, né? Para não Sim. dar. Porque senão ela também, como as paredes externas, às vezes não tá com massa, ela tá só no cimento. Então, se você Entendi. botar alguma coisa acetinado ou se alguma coisa brilhante, vai aparecer todos aqueles defeitinhos do cimento, Entendi. né? Então, mas acho Olha, que isso é importante, é uma coisa bacana, assim, porque tudo que pode dar, assim, algum probleminha, eu gosto de avisar o cliente. tem que Para que a avisar. gente esteja preparado, né? Para qualquer problema. Então, ó, pode ser que fique, né, que vá desbotar com pouco tempo, né? Pouco tempo não é tão breve assim, tão mas pouco, mas é importante que o desbota. cliente saiba, né? É. Porque, daqui 2 anos, tô vendo que minha casa tá começando a dar uma clareada. O que tá acontecendo? Foi má qualidade? Não. Realmente a tinta mais escura, ela é mais complicada. Então, isso é um ponto E importante. geralmente, quando eu faço as casas assim, eu procuro já usar mesmo a tinta elastomérica por causa disso, né? Porque ela também já tem um pouquinho mais de resistência. Entendi. Então, tem que fazer 3 demão mesmo, então, enfim, né? Já vai preparada. Ai. Bom, mas Jéssica, eu acho que excelente. A gente Bacana. aprendeu muita coisa aqui com você. E assim, depois você deixa pra gente aí o telefone, ou o site, ou o e-mail, né? O WhatsApp. Pode deixar. Tá bom? Vou deixar sim. E assim, muito obrigada por você ter vindo aqui, né? Perfeito. Participar aí do nosso programa do Mãos à Obra com Miriam Miller. Bacana. Estou Então, muito feliz, muito. É um prazer fazer parte desse projeto. Sabe que eu gosto muito de você. obrigada. Então é isso, gente. Vamos lá, vamos, né? Apertar ali no inscrever-se. Vamos fazer todo o procedimento aí que tem que fazer no YouTube. Vocês já sabem o que fazer, né? Já sabem o que fazer, pelo amor, não tenho o que falar, né? Um beijo para vocês. Tchau, Beijo, tchau. tchau.